Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Esportes Mais dessa semana. Programa que você já sabe, acompanha aqui no canal 525 da TV Minuano ou através do tvminuano.com.br ou no nosso YouTube, youtube.com/TV_Minuano. São as maneiras de você acompanhar o nosso programa. De início de programa, já vou pedir aquela gentileza para você. Nos siga em nossas redes sociais. @Emerson Bainisch, Esportes Mais Oficial e @TV Minuano, tá certo? Vem comigo que o programa hoje tá cheio de novidade, tem lançamento, tá um espetáculo. E no primeiro bloco já dê início para minha grata felicidade, eu recebo aqui a maratonista Lívia Slaviero, responsável por alguns recordes. Vamos conversar com ela e entender esse projeto que ela conquistou, esses recordes, e tem mais projetos vindo por aí. Lívia, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui do nosso programa. E vamos falar um pouquinho desse projeto 52 maratonas, que já é uma realidade, tem registro em Guinness Books, enfim. Conta um pouquinho desse projeto que tu realizaste para o pessoal entender. Primeiramente, queria agradecer novamente o convite para estar aqui e poder contar como eu finalizei as 52 maratonas e falar um pouquinho mais sobre os próximos projetos. Durante 2024, eu percorri 52 vezes a distância da maratona, para quem não conhece, 42 quilômetros, 195 metros de forma ininterrupta, parando só para tomar água e ir no banheiro eventualmente. Então, durante todo o ano de 2024, completei 52 vezes essa distância para poder ser mais ou menos uma maratona por semana. Acabei correndo um pouco antes, né? Eu fiz em 11 meses esse projeto e aí documentei tudo no livro. Foi uma jornada assim muito, muito legal. Que legal! E tu atingiste um recorde disso aí, né? Qual é o recorde que tu atingiu? Eu me tornei a primeira sul-americana a completar esse marco de 52 maratonas em um ano. Primeira sul-americana? Primeira sul-americana. Meus parabéns! E qual é a sensação que tu tivesse após completar a última maratona, aquela que fechou, que disse assim, dever cumprido? Agora eu pensei, eu pensei assim, o que vem agora? O que vem pela frente? Porque eu achei que ia demorar mais para passar 52 maratonas e quando veio, acabou. Então eu pensei assim, agora eu vou precisar fazer outro projeto. Mas aqui no Brasil já tinha alguém, ou no Brasil ou fora do Brasil, tentado esse tipo de projeto com 52 maratonas? Tem um clube que é 52 maratonas em 52 semanas, um clube americano, onde as pessoas se inscrevem e um dos requisitos é já ter feito 52 maratonas em um ano. Mas documentada, que documentou e comprovou toda a jornada, eu fui a primeira. Documentado está inclusive nesse livro aí, né? Trouxe um livro, fala um pouquinho desse livro aí. Esse é até um presente para você, Emerson, depois eu vou te dar. Primeiro eu vou mostrar aqui para o pessoal. Para a câmera 2 aqui, por gentileza. O que tem no livro? A primeira parte do livro contam os meus porquês, o que eu fiz para correr as 52 maratonas, né? Então a primeira parte do livro eu conto a minha história de vida, como eu resolvi cursar educação física, conto sobre a minha família, conto sobre os momentos mais difíceis, que foi quando eu tive depressão. Então, o projeto 52 maratonas surgiu como uma forma de colocar um ponto final nessa doença, nessa luta que eu travava durante anos. A parte principal do livro eu conto sobre as maratonas em si, então os locais que eu fui, as pessoas que me ajudaram. Conto também sobre as enchentes, sobre as dificuldades que eu enfrentei, né, durante todo esse ano. E o final do livro eu conto sobre o encerramento, então como que eu fiz para encerrar o projeto. E conto também sobre as perguntas e respostas que as pessoas foram fazendo ao longo, né, do projeto, então tudo documentadinho. Então aqui na parte final do livro eu conto sobre como eram os meus treinos, a alimentação, o descanso. Então o livro ficou bem completo, ele é um livro bem ilustrado, então para cada capítulo as pessoas conseguem ver um pouco mais sobre a minha história e sobre a maratona, então literalmente elas conseguem correr comigo em cada uma das 52 maratonas. QR Code ali, né? Um QR Code que leva lá para o vídeo, então essa aqui que foi a primeira maratona. Vídeo inclusive que nós temos alguns ilustros aí, vou pedir para a nossa produção colocar, em cima disso do que tu estás falando, né? 52 maratonas, ou seja, uma maratona
por semana. Isso significa que tu tinha que... Olha, ó, essa aqui, 42 e 52 segundos. Essa foi de Florianópolis. Que tu tem Não, um de tempo... Punta del Este, lá no Uruguai. 4 horas e 18 minutos. Né? Qual é o tempo de uma maratona oficial que se eles estipulam ali? Algumas maratonas, o tempo oficial são 6 horas. 6 horas. Algumas maratonas com nível de dificuldade maior, como por exemplo a Rio do Rastro Marathon, que é na Serra do Rio do Rastro, que é uma prova de subida. O tempo de regulamento é um pouco maior pela dificuldade. A Maratona do Vinho, que é aqui na Serra Gaúcha, também é um tempo maior de oficial, por causa da dificuldade também, que é um desnível muito elevado. Sim. Então tu terminaste as tuas maratonas sempre abaixo, com sobra do tempo exigido oficialmente, né? Sim, a maratona que eu mais demorei para completar foi a Maratona do Vinho, que ela acontece em fevereiro, na Serra. Foi a maratona que eu demorei 5 horas e 15 minutos. Todas elas eu fiz abaixo desse tempo. Para mim, um tempo bom ficava abaixo de 4 horas e meia, por causa da frequência cardíaca, que eu tinha que manter sempre uma frequência cardíaca abaixo de 154 batimentos. Que horas tu conseguia tirar o tempo para executar as maratonas aí? Era um horáriozinho bem... Enquanto nós dormíamos, tu estava se acordando, é mais ou menos assim? Muitas vezes, para dar conta do projeto, como que foi que eu pensei, Emerson? Eu pensei, sábado é um dia mais tranquilo, as pessoas vão para a orla fazer os seus treinos longos, né, os longões, então a minha ideia foi correr aos sábados. Só que sábados eu trabalho, eu tenho alunos de personal, então eu atendo às 10h30 da manhã, então eu precisava correr 42.200, chegar em casa, tomar banho e ir trabalhar. Então eu consegui encaixar a maratona do sábado às 4 horas da manhã, então eu acordava 2h50, 2h55 para fazer o meu ritual de preparação e 4 horas começar os 42 quilômetros. E no meio da tua maratona, logicamente, o sol surgia, né? Então tu via esse espetáculo na nossa natureza, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Deve ter passado por um monte de experiências legais desse tipo no decorrer do teu percurso, né? Tivemos a oportunidade de ver muitos dias nascendo. Como tu falastes, a gente tem o pôr do sol mais lindo do mundo, o nascer de dia, então, mais incrível ainda. E tive a oportunidade de contemplar esse espetáculo inúmeras vezes. Então, às vezes eu estava por volta da metade já da maratona, por volta de 20 quilômetros e o sol nascia. Então, era como se Deus abençoasse o restante da jornada. Então, tive a oportunidade de ver muitos dias nascendo. Aquela foto que apareceu ali é de uma maratona no Uruguai? No Uruguai. No Uruguai. Quais foram os outros lugares que tu fizeste as maratonas, além do Rio Grande do Sul, no Uruguai? Teve fora do continente também ou não? Sim, aqui no Brasil eu corri em São Paulo 2 vezes, Rio de Janeiro uma vez, Uberlândia uma vez, no interior do estado, então Bento Gonçalves, Santa Maria, Santa Cruz, Tramandaí, Florianópolis, corri em Barcelona, em Budapeste, em Lisboa. Então esses foram os locais que eu participei de provas oficiais durante o projeto, que daí são provas que aconteciam. Essa aí foi a Maratona de Budapeste. Estamos vendo as imagens aí. Essa prova eu tive que correr, deixei a minha filha aqui no Brasil, passei o Dia das Crianças longe dela e prometi que eu voltaria para casa com a medalha e assim eu fiz. Então foi uma corrida muito especial. Muito legal. Tem alguma coisa que te chamou a atenção nesses percursos aí de maratona? Mais a paisagem, enfim, alguma particularidade de algum país, enfim? Cada país tem uma hidratação e uma suplementação para nós atletas de forma diferente. Em Budapeste eram torrões de açúcar. Torrões de açúcar? De açúcar, porque a gente precisa energia, durante a prova, né, durante o treino de energia. Então lá a gente recebeu uns quadradinhos de açúcar. Eu nunca tinha visto isso. Quando eu tive a oportunidade de correr na Alemanha, a gente recebia durante o percurso chá quente. Chá quente? E em Paris era bolo de mel, pão de mel. Então, Olha, em cada cidade tem uma particularidade. Isso eu acho muito legal, o quanto a nossa cultura é diferente, sim, né? Aqui a gente tem o hábito de comer banana, paçoca, carboidratos, e lá a fonte de energia é diferente. É outro tipo. Mas tu chegou a enfrentar algum tipo de problema nesse percurso ou nada que tu conseguisse tirar de letra aí e seguir?
O mais desafiador foi as enchentes, sem sombra de dúvidas, né? Porque eu estava no meio do projeto. E o meu trajeto aqui em Porto Alegre, a gente passou pelas enchentes. Isto. Então, o percurso que eu fazia, eu percorria basicamente 70% do meu percurso era na orla. Sim. Então, para correr 42 quilômetros, às vezes ficar dando volta em torno de uma quadra é muito ruim. Sim. Então, eu percorria toda a extensão da Avenida Ipiranga, que tem 19 quilômetros, e vinha para a orla de Porto Alegre. E aconteceu que nós ficamos sem ter acesso, ficou embaixo d'água. Então, aquele período foi o mais difícil, não fisicamente, mas emocionalmente, porque a gente teve muitas perdas, assim, na minha assessoria eu tive muitos alunos que perderam casa, trabalho, perderam carro, então foi o período assim, mais desafiador mentalmente, né? Sim, esse período das enchentes. Que contrasta exatamente com o que tu falou agora há pouco, de que quando tu vias no teu percurso a beleza do sol nascendo, a beleza do sol se pondo muitas vezes, é um outro tipo de paisagem, né? Isso deve te dar um sentimento, enfim, triste, né? Para todos nós, não tem como ser diferente. Mas no Brasil aqui nós temos um número X de maratonas oficiais, né? Temos. Tu extrapolou esse número aqui no Brasil, né? A gente ainda não tem em todos os estados brasileiros maratona, mas já criou-se um grupo de maratonistas empenhados em organizar pelo menos uma maratona oficial em cada um dos estados. Mesmo se eu quisesse, Emerson, fazer 52 maratonas oficiais no Brasil, não teria calendário, porque não tem ainda aqui no Brasil uma maratona por final de semana. Já nos Estados Unidos tem mais de 1.200 maratonas. Se tu quiser fazer uma maratona na terça-feira, tu consegue. Se tu quiser fazer uma maratona na quinta-feira, tu consegue. Só que a minha realidade é que eu precisava trabalhar e ficar morando aqui no Brasil. Eu não tinha condições, recursos financeiros de morar em outro estado. Então, a maratona é a distância de 42.200. Sempre que eu tinha recursos financeiros ou era convidada para participar de alguma prova e eu tinha disponibilidade, eu ia. Algumas vezes eu acabava saindo de casa e fazendo a distância dos 42.200 como se fosse um treino normal. Então, para ser maratona, tem que ser os 42.200. Pois é. Tu falaste aí na questão da alimentação durante o percurso da prova. Mas um maratonista de altíssimo rendimento como tu és, tu tem um preparo nos bastidores muito grande, né? Me fala um pouquinho como é que é essa tua rotina, a tua dieta alimentar, né? O que tu consome, o que tu não pode consumir, o que influencia, desde a alimentação, ela influencia positiva ou negativamente na hora do teu percurso, né? Durante a maratona, a gente precisa pensar que o nosso corpo é como se fosse um carro, então a gente precisa ter gasolina, ter combustível. Se a gente entra numa autoestrada sem gasolina, o carro vai parar, então o nosso corpo vai parar. Como é que a gente faz para correr uma distância dessas? A gente precisa fazer um aumento de carboidrato 2 dias antes. Então, para aquela pessoa que vai treinar para fazer uma única maratona e a prova é no domingo, lá por quarta, quinta-feira, ela já começa a consumir uma quantidade maior de carboidratos. Perfeito. Lívia, o que é uma quantidade maior? Às vezes é uma fatia a mais de pão, 2 colheres a mais de arroz, depende da necessidade de cada uma das pessoas, né? Talvez para você que é homem, você vai precisar consumir mais carboidratos do que eu. Então, durante a véspera da maratona, eu precisava aumentar a ingestão de carboidratos. Para recuperar o meu corpo para a próxima maratona, eu precisava também comer proteínas, gorduras, o carboidrato. Então, eu fiz acompanhamento nutricional desde que eu comecei o projeto para que eu mantivesse o mesmo peso do começo ao fim. Então, para que eu preservasse a minha quantidade de massa muscular. E assim eu consegui fazer durante todo o ano. A nutricionista, num primeiro momento, calculou uma dieta com uma concentração maior de carboidratos em alguns dias, só que como muitas vezes eu precisava adiantar a maratona do final de semana, para terça ou quarta-feira, eu nunca sabia quando que eu ia correr uma maratona. Então a gente chegou num consentimento de manter uma dieta linear de carboidratos todos os dias. Então, através do relógio da frequência cardíaca, a gente sabia quanto que eu gastava durante a maratona e os treinos, então eu sabia quanto que eu precisava comer para igualar. O objetivo não era emagrecer, então eu consumia em média de 2.600 calorias por dia. Sim. E no dia da maratona, a cada 40 minutos, eu consumia 40 gramas de carboidrato, que dava mais umas 300 calorias. Aquela frase que o corpo é uma máquina se reflete muito bem nesse tipo de trabalho que tu está fazendo, que é cuidado
em cima de cuidado com as pequenas coisas, né? Tudo tem um reflexo. Tudo. Desde a água mineral, por exemplo, nós fomos viajar esse ano, já tinha encerrado o projeto, mas eu fui correr em Montevidéu a maratona e eu levei água mineral no carro, cheguei lá no Uruguai, acabou a água, fui tomar água da torneira, eu passei muito mal, eu achei que eu não conseguia terminar a prova. Por causa da água? Da água, então foi a única coisa diferente que eu consumi, sim, que eu já estava acostumada. Por causa do pH da água, pode ser? Acredito que sim. Passei muito mal, achei que eu desisti da maratona. Então, assim, a gente precisa ter sempre muita atenção a esses detalhes. Às vezes é o alimento, por exemplo, eu não posso sair na véspera de uma maratona, nunca sair para ir numa confraternização, num churrasco, comer alguma coisa diferente, porque a maratona são muitas horas que a gente vai precisar exigir do nosso corpo. Então eu sempre fiz o básico que sempre funcionou, né? Fazia as comidas em casa, cuidava da alimentação, não comia um X na véspera, depois até comia algumas coisas, mas antes eu cuidava direitinho do que eu precisava comer. Isso originou esse livro aí, que tu vais me passar em mãos aqui, né, que eu quero mostrar para o público de casa, tu já mostraste aqui. Projeto 52 Maratonas. Esse tu me deste de presente, tem uma dedicatória, né? Esse eu fiz uma dedicatória para você. Emerson, dedico este livro a você, que com sua generosidade e atenção me ajudaram a levar a minha história adiante. Na página 160 fiz uma pequena homenagem, assinado Lívia. Olha, que espetáculo, muito obrigado, Lívia, muito obrigado mesmo. A Lívia que participou aqui num outro programa da casa nosso, né? E foi exatamente lançando este projeto aqui, o projeto 52 Maratonas. Eu não sei se a câmera 3 consegue pegar aqui, só para a gente fazer um ilustra da... Aí, ó, a dedicatória que ela fez para mim, no programa que nós tínhamos aqui da casa. Muitíssimo obrigado. Mas esse projeto se foi, né? Foi concluído com êxito, né? Já tem lá o seu registro no Guinness Books. Agora vamos parar por aí? Vamos descansar? Não, agora... Eu estou te provocando porque agora vem o lançamento oficial no nosso programa, nos Esportes Mais, de mais um projeto que a Lívia está desenvolvendo aí, que é o projeto Movimento Todo Dia. Fala um pouquinho a respeito, Lívia. Durante as 52 maratonas, Emerson, muita gente queria ter participado. Sim. E ficava com medo quando eu falava que era 42.200. Então as pessoas falavam, Lívia, como é que eu vou correr? E eu explicava, tu não precisa correr os 42.200. Pode ir lá e correr 1 quilômetro, 2. E as pessoas queriam participar, mas elas tinham receio. Então, depois que eu terminei esse projeto, eu pensei, eu quero fazer algo para incentivar a comunidade a se movimentar todo dia, porque a gente sabe que uma pessoa que não é sedentária, uma pessoa ativa, ela produz mais, ela adoece menos, as relações Sim. familiares são melhores. Então, o meu objetivo com o projeto Movimento Todo Dia é, através do meu desafio pessoal de correr 21 quilômetros e 100 metros, meia maratona todos os dias, durante um ano, incentivar as pessoas através da prática de 21 minutos de atividade física diária. Meia maratona todos os dias. Ela tem início esse projeto quando? Daqui a 2 dias, então na segunda-feira, às 4 horas da manhã, darei início ao projeto. 4? Tu gosta desse horário? 4 horas da manhã? Eu vou dar início ao projeto dormir 4 horas da manhã. Tu me incentivou a correr maratona e tu viu que eu comecei, né? Eu vi. Eu tenho que voltar, porque tu é uma grande incentivadora deste projeto. Mas como é que vai conciliar, Lívia? Porque já foi bem complexo, né? A questão das 52 maratonas, que era uma por semana, e agora uma por dia. Conseguiu ajeitar a tua agenda ali? Agora, literalmente, eu vou dançar conforme a música. Nas segundas e nas quintas, eu vou sair às 4 da manhã, porque eu preciso levar minha filha na escola às 7. Nas terças e quartas, eu consigo organizar minha agenda, eu começo às 6 horas da manhã. Na sexta-feira é o dia mais desafiador, que eu só consigo correr no turno da tarde. Então, na sexta-feira, eu preciso começar 1h30 da tarde. E sábados e domingos estarei na Orla de Porto Alegre a partir das 6h30 da manhã. Então, cada dia, a proposta é uma dentro dos 21 quilômetros que eu vou correr. Então, na terça e na quarta-feira, a ideia é sair do Centro Estadual de Atletismo, o 7, no bairro Menino Deus, e ficar fazendo as voltas ali. Então, cada volta tem 400 metros, então quem quiser participar do projeto é só chegar e participar comigo. Então, através... A comunidade pode ter acesso, então pode correr
Pode percurso... correr 400 metros, Isso. pode correr os 400 metros e depois caminhar. A Sim. pista do 7 é muito democrática, tem Sim. espaço para todo mundo, Eu desde que a gente respeite o conheço lá. sentido da pista, né? Uma dúvida, uma curiosidade até, Nívia, em caso de doença, tá? Vamos rezar, né, que não aconteça, mas em caso de doença, como é que faz? Se houver a impossibilidade de tu correr a meia maratona bem no meio do projeto, esse dia tu recupera no dia seguinte, tu cancela o projeto, tem que começar desde novo, como é que é feito isso? O recorde que eu estou tentando quebrar são meias maratonas consecutivas femininas. Então, Sim. se eu não ir num dia, eu perco o projeto, perco a tentativa de quebra de recorde e eu preciso submeter novamente no Guinness. Então, eu preciso fazer um novo pedido. A gente vai começar em setembro, eu estou com o pedido aprovado desde dezembro do ano passado. Então, esse processo de sinalizar para o Guinness que eu quero fazer uma tentativa de quebra de recorde demora até 12 semanas para eles aprovarem. Sim. Então, se acontecer alguma coisa e eu não puder fazer naquele dia, eu perco o registro. Todo o trabalho que tu fizesse. Então, esse cuidado complexo que tu falaste das 52 maratonas, até mesmo com o pH da água, agora ele é potencializado, né? Porque não pode, é erro zero praticamente. Erro zero. A gente precisa pensar em todos os riscos e tudo que pode acontecer. Pensa eu, por exemplo, viajar, que é o que eu pretendo fazer menos agora nesse projeto, eu pretendo ficar mais aqui em Porto Alegre, até por desgaste. Então pensa assim, se eu vou viajar, Emerson, cheguei numa cidade, tem uma comida diferente, comi, tive um episódio de diarreia, pode acontecer. E já pensou ter que correr 21 quilômetros dessa forma? Então é difícil. Questão de desidratação, diarreia, de febre, de dor de garganta, de bolha, de assadura, tudo isso eu preciso estar muito atenta para que isso não me impeça de fazer os meus 21 quilômetros daquele dia. Mas já teve alguma maratonista que tenha feito esse projeto, ou pelo menos iniciado e depois terminado? Tem uma americana que o recorde atual dela é 102 vezes, 102 dias ela conseguiu fazer, de forma ininterrupta, né? 102 dias. Esse vai para o Guinness Book, esse vai recorde mundial. A meta é essa, alcançar os 365 dias. E o tempo de uma meia maratona vai o quê? 2 horas? Se eu for fazer só uma meia maratona hoje, eu consigo fazer em 1h45, 1h50. É um tempo bom para mim. Mas como a ideia desse projeto é ser um projeto participativo e poder ajudar as pessoas que querem correr, então a ideia é ir no ritmo das pessoas que estiverem comigo. Então, se eu tiver que fazer em 2h20, 2h30, se eu tiver que caminhar alguns pedaços, não tem problema. Aí, enquanto tu falas, a nossa produção coloca mais alguns ilustras, né, do projeto que tu já executaste, que é o das 52 maratonas, que gerou esse livro. Logicamente, eu acho que até é uma obviedade, se concluir, e vai concluir esse projeto, vem outro livro aí pela frente, né? Vem outro livro. Antes de vir para cá, estava em reunião com a editora. Opa! Já estamos conversando sobre a próxima edição, como que será. Que espetáculo, hein? Puxa vida! E após esses 2 projetos? Lógico, a gente tem que acabar esse segundo projeto ainda, né? Que nós estamos lançando hoje aqui no programa. Mas como eu conheço um pouquinho da Lívia, já deve estar desenhando alguma coisa para um terceiro projeto. Já tem o projeto original, seria o Corre RS. Corre RS. Que seria atravessar todo o Rio Grande do Sul correndo, saindo lá de Alpestre e chegando em Santa Vitória do Palmar. Eu iria realizar ele em julho deste ano. Só que por recursos financeiros, né, por falta de patrocínio de recursos financeiros, ele não saiu do papel, mas ele está lá guardadinho, só esperando eu conseguir o patrocínio necessário para poder realizar. Então, o terceiro projeto é o Corre RS. Corre, que legal. Bom, atravessando o Rio Grande do Sul, lá do norte ao sul. Lá do norte, mas aí, obviamente, tem paradas para descanso. Aí eu preciso do motorhome, por isso que eu preciso do financiamento. Perfeito, é isso que eu queria entender, como é que tu iria... Sim, o motorhome é teu carro, backup, de apoio, né? Carro de apoio, a cama, a cozinha, tudo. Então, o projeto, eu desenhei ele em 24 dias, correndo uma distância média de 46 km por dia. Sabe que atravessar o Rio Grande do Sul equivale a atravessar um país na Europa, né? Tem países muito pequenininhos. Pela distância, né?
Então, tu calculas que isso tu levaria quanto tempo? 24 dias. 24 dias? Isso é um cálculo, menos de um mês para atravessar. Menos de um mês, um pouco mais de uma maratona por dia. Em alguns trechos, por exemplo, lá no Taim, não tem onde parar. Então, que é o trecho final, são dias com 50 e poucos quilômetros cada dia. Então, são 3 dias de uma quilometragem muito maior, alguns dias 30 e poucos quilômetros, alguns 40, mas a média dá 46 quilômetros por dia. 46 quilômetros por dia. Olha, que espetáculo, que espetáculo. E como é que a gente faz para chegar na Lívia? O pessoal que está em casa, o empresário, uma marca que queira patrocinar justamente essa questão do motorhome, né? No motorhome, como é que faz para chegar na Lívia? Quais são as redes sociais, WhatsApp, por gentileza, Lívia? Pode acompanhar no projeto 52 Maratonas, que é o @projeto 52 Maratonas. Foi o projeto inicial, vou manter esse nome, porque eu fiquei conhecida como a menina que correu as 52 maratonas. Então lá eu compartilho todos os meus outros contatos, telefone, e-mail, o site, onde a pessoa pode entrar e fazer também a compra do livro. Tá tudo explicadinho lá no meu perfil no Instagram. Tá certo, Lívia. E quando tu terminares esse outro projeto, o Movimento Todo Dia, retorna aqui no programa para a gente falar desse projeto, tá certo? Com certeza, eu vou vir aqui contar muitas histórias. Tá certo, obrigado pela tua participação. Obrigada. Foi um prazer te receber, o pessoal de casa. Rapidinho nós retornamos, intervalo rapidinho, já retornamos aqui para falar de pádel. Prepare-se para um espetáculo internacional. Vem aí um dos maiores torneios de beach tênis do planeta, Sul Special Cup 2025. De 2 a 5 de outubro, o Vila Ventura em Viamão será palco dos maiores nomes do circuito mundial. O Rio Grande do Sul será o centro do beach tênis global. E você acompanha tudo ao vivo pela TV Minuano, com transmissão dos 4 dias de competição. Esta jogada de mestre você só vê aqui, Sul Special Cup 2025 na TV Minuano, onde o beach tênis acontece. Na Semana Farroupilha, o Rio Grande do Sul revive sua história de coragem, tradição e identidade, marcada por homens e mulheres de muita fibra. Pois nós da TV Minuano estamos nesse mesmo sopro de vento, celebrando o que somos e valorizando o que é nosso. Das histórias do passado aos desafios do presente, seguimos firmes no compromisso de dar voz à cultura e às tradições gaúchas. Aqui nesta terra e nesta tela, o orgulho das nossas raízes constrói o presente e aponta para o futuro. TV Minuano, o canal que conecta o Rio Grande do Sul à sua essência. Sou Abdon Barreto Filho, do podcast Destinos RS, transmitido e colocado ao ar através da TV Minuano, canal 525, na internet www.tvminuano.com.br e no YouTube. O nosso podcast tem o objetivo de valorizar as regiões turísticas do Rio Grande do Sul. Nós estamos sextas-feiras às 10 da manhã, com reprise às 22 horas. Lembrando que é bom visitar o Rio Grande do Sul. Seja feliz conhecendo os municípios turísticos gaúchos. Quer assistir a TV Minuano a qualquer hora e em qualquer lugar? É muito simples. Basta acessar o site da TV Minuano e pronto. Nossa programação está ao vivo, 24 horas por dia, e o acesso é gratuito. Não importa onde você está, no exterior, em qualquer país do mundo, fora do Rio Grande do Sul, em qualquer cidade do Brasil, ou ainda aqui, bem pertinho da gente. Sua conexão com a TV Minuano é do jeito que você quer. A qualquer hora, no formato que preferir, você pode assistir a TV mais gaúcha dos gaúchos. Estamos de volta
E atenção para essa exclusiva aqui do programa Esportes Mais. Você que pratica beach tênis, prepare-se para um espetáculo internacional. Vem aí um dos maiores torneios de beach tênis do planeta, Sul Special Cup 2025. De 2 a 5 de outubro, a Vila Aventura, em Viamão, será o palco dos maiores nomes do circuito mundial. O Rio Grande do Sul será o centro do beach tênis global, reunindo atletas consagrados e partidas eletrizantes. E você acompanha tudo ao vivo aqui na TV Minuano, com transmissão completa dos 4 dias de competição. Essa jogada de mestre você só vê aqui. Sul Special Cup 2025 na TV Minuano, onde o beach tênis acontece. Olha que espetáculo exclusiva, só aqui na TV Minuano 525 da Claro TV, né? E vão nos acompanhando aí, por gentileza, aquele mesmo pedido, @EmersonBailich, @Esportes Mais Oficial e @TV Minuano, tá certo? O recado do beach tênis foi dado aqui, mas agora a gente continua com um esporte parecido, vamos dizer assim. Eles estão aqui para desmistificar, né? Eu recebo aqui no programa o Bruno, o Fino, é isso? Exatamente. Obrigado pela participação aí, Bruno. Nós que agradecemos, né? Eu, né, pela segunda vez, então estou retornando a casa, né? Sim. Foi uma participação muito, sim, bem falada, né? O pessoal do padre, todo mundo viu e comentou bastante. Agradeço a oportunidade de estar falando do esporte que a gente pratica, ama, estuda. E contigo aqui do teu lado, também o outro atleta, o Rafael, o Fake. Seja bem-vindo, né, Rafael? Muito obrigado. Primeira vez aqui na casa. Agradeço o convite do Fino me repassou aí. É interessante a gente estar aqui para divulgar o esporte, né? O esporte Sim. amador, que a gente sabe que o pádel não é feito só de profissionais, né? Quem mantém Sim. os profissionais é a base, é os amadores, é o pessoal que procura se exercitar e fazer um esporte bacana, competitivo. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre ele. Claro, esse é o bate-papo de agora, sobre pádel. Aliás, eu abri o programa, abri esse bloco falando Bruno Fino e Rafael Fake. A gente falava em off aqui, tem muito apelido na turma aí da galera do pádel. Muito, muito. Como é que tu recebeu esse apelido de Fake aí? Um grande amigo nosso aí me colocou esse apelido porque já tinha um outro apelido que me acompanhava aí. Padelista, é isso que se fala? Isso. Como eu cheguei após o Chuck original, eu fui chamado Chuck Fake. Então, e agora hoje o pessoal me chama só de Fake. Tu era pra ser Chuck. Então tu tá recebendo o apelido do apelido. Apelido do apelido. E o Bruno, como é que recebeu esse apelido de Fino? Isso fica como marca registrada, né? Às vezes as pessoas não conhecem nem o nome mesmo, mas o apelido, né, como a gente trouxe aqui no programa, o Rui Moleque do skate, né? Exato. Ele é grande conhecido pelo apelido, Rui Moleque. Eu jogava bola, né? E eu sempre fui acima do peso. E aí aquela coisa, tá fininho, hein, bolão, fininho, Sim. sempre da zoeira da turma, né? Sim. Gordinho que quer se arriscar a fazer esporte, tá ralado, né? Só que joguei bastante tempo futebol, coisa. E aí tá fininho, bolão, fininho. Foi ficando fininho. Eu acho que o apelido tem um certo ali, um período que pega, né? É uma coisa que um mês pegou e aí quando vê tava todo mundo. Era o trabalho, me acompanha aí o Fino a vida inteira, já estamos acostumados. Sim. Vamos lá. Sim. E como é que foi o contato de vocês com o pádel aí? Eu comecei com 11 anos, o meu pai, o falecido Jacaré, o português, eles tinham uma turma, nossa, do futebol, do Chaco. O pessoal frequentava o Pampulhão, o restaurante até tradicional, o pessoal ia lá e uns começaram a jogar e coisa. Aí num domingo, no Master Padel, que é o Sigo, que tu conhece, né? Que é o dono que nos fez o contato outra vez. Ele ainda não era o dono, nós já começamos a jogar ali no Master, em família mesmo, com primos, amigos, mano. Domingo, 5 da tarde. E nos apaixonamos desde ali, então começamos a jogar todo final de semana. Meu primeiro torneio foi até 12 na Liga Pelotense. Minha estreia em torneios foi em Pelotas. Meu irmão, tem um irmão da faixa etária, que voltou a jogar fim de semana, meu irmão, né? Tinha parado. O do meio, são os três, os metralhas, como dizem. E aí, meu primeiro torneio foi numa Liga Pelotense até 12 em Pelotas. Aí desde então, parei um pouquinho ali quando entrei na faculdade, ali, comecei a gostar um pouquinho mais da noite, dei uma parada no pádel ali, né? E voltei com tudo agora, fazem uns 7 anos. Tá levando a sério agora? O levando a sério é aquela coisa,
não só jogando, mas Sim. era a função que depois a gente vai falar dando aula para as crianças, ali, um treinamento para as crianças. A gente organiza campeonato, nós temos uma turma que é o Sindaco, que são 30 pessoas. A gente tem envolvido com o Drânix lá, que também é uma outra equipe separada. Sim. A gente está sempre respirando pádel praticamente. E o Rafael, como é que tu conseguiste esse contato com o pádel aí também? Foi amor à primeira vista? Isso aí me persegue há um bom tempo já. A veia competitiva já é do tempo que eu jogava futebol quando criança, né? Nas escolinhas do Grêmio ali, jogando. Inclusive eu jogava com o irmão dele do meio. Sim. E no clube. Então a gente jogava no clube no Grêmio Náutico Gaúcho, ali na Praia de Belas. Sim. E pé no chão, raquete velha, raquete quebrada. E daí tu aprende as regras, né? Sim. Aí tu vê, é um esporte competitivo. Depois de muitos anos, um compadre meu, faltou na turma deles do pádel. Chamou, e eu fui jogar. E tu foi. Eu fui, vamos, eu sei as regras, vamos jogar. Acabei voltando pro esporte, né? Larguei o futebol, eu era goleiro, né? Quebrava muito dedo, quebrava muito... Então, larguei o futebol, fui pro pádel. Então faz uns 15 anos... Vocês acham que é um esporte muito praticado, mas pouco divulgado? Pode se chamar assim? Pode chamar assim. Mas o que a gente diz é que é um esporte... Primeiro, ele é um esporte que ele não é muito acessível, não é muito barato, Sim. né? Então, assim, as pessoas para manter o esporte, treinando e jogando, tu acaba tendo que ter uma condição financeira boa. Isso, às vezes, se torna mais difícil chegar, digamos assim, a uma classe menos favorecida que poderia elevar o esporte, entende? É uma dificuldade que o tênis já tem, né? Sim. É uma das diferenças do beach tênis. Que tu consegue uma raquete, um calção, uma camiseta e vai para uma quadra entre Aliás, quatro. tu trouxe uma raquete, eu queria que tu mostrasse aí trouxe pra uma. câmera 2. Do que é feita essa raquete aí? Qual é o material? Ela é bem diferente de uma raquete de tênis, né? São carbono e fibras, né? É um EVA dentro. Isso ele pode... Por fora vem uma camada de fibra com uma resina. Mostra. Ela é bem, as raquetes de tênis, que é o habitual que nós conhecemos, são por cordas, né? Com cordas. Linhas, cordas, né? Essa aí ela é sólida, né? É pesado, deixa eu ver aqui, por gentileza. Em torno de bem grande, 380 gramas, 360 a 380 gramas. A que velocidade vocês conseguem mandar uma bolinha? Mais de 100 km por hora, com certeza. Mesmo? Até essa aqui é uma que eu tenho... Minhas raquetes duram um pouco, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um jogo Quebra muita raquete? mais agressivo. Essa aqui é uma... Eu até digo, né? Já está uns 5 meses, é recorde comigo. Aqueles troféus ali. Vamos mostrar para a turma ali para saber com quem estão... Aqui vamos falar um pouquinho assim, ó. Isso, primeiro troféu. Torneio interno de clubes, né? Que é o da nossa equipe lá do Drânix. Me passa aqui que eu vou mostrando para a câmera rapidinho. Aqui na câmera 3. Esse aqui, esse é teu, né, Rafael? Esse é meu. Tá, qual é o título desse aqui? Esse é campeão da 4ª categoria da Drânix 2022. Fechou? Vamos lá. Este aqui é do Paladino agora deste ano, também da 4ª categoria. Clube em Gravataí. Clube em Gravataí, que está montando quadras profissionais agora de vidro. E que incentiva muito esporte, importante falar, Incentiva gente. bastante esporte. Sim. E esse aqui foi da conquista agora do Campeonato Brasileiro com... tá campeão brasileiro, é? Campeão brasileiro da categoria... Parabéns. 40C, que é a sênior já. É difícil a gente, com uma certa idade, já competir na categoria por classe, porque tu pega muita gurizada nova, né? O pádel tem uma história que a origem dele pode ter sido num navio, é isso? Exatamente. Isso. Que vocês têm mais ou menos como... Os tenistas que estavam procurando alguma coisa para fazer dentro do navio, conseguiram colocar 2 paredes atrás para não perder as bolinhas e acabaram trocando bola ali e se originou uma espécie de pádel. Sim. E dali saiu do navio e foi para as quadras que hoje a gente conhece como de vidro, né? Sim. Que a estrutura para jogar o pádel, ela é toda fechada, né? Ela é fechada, uma quadra de 20 por 10, com uma rede da altura, mais ou menos da altura da do tênis, né, com vidros até 3 metros e acima dos 3 metros mais 1 metro na traseira de uma grade. Que dá 4 metros na trás do atleta. Teve um torneio, acho que foi o Bruno que na outra oportunidade falou, teve um torneio que foi feito no meio de um furacão em Miami, né, Bruno? Isso foi uma situação até engraçada, né? Que juntaram os melhores jogadores, uma baita de uma estrutura, mas um quadro aberto em Miami, né? Sim. Não adianta. Falar em melhores jogadores, na concepção de vocês, quem é vocês se espelham? O Pablo Lima. Pablo Lima? Pablito. Pablo Lima, ele é um bom jogador, é um bom padelista?
É o melhor canhoto que eu já vi jogar até hoje, é de Porto Alegre. Então fala isso pra ele aí que tá conosco aí, Pablo Lima. Olha aí Olá, o homem, cara. Pablo, Tá ele. obrigado pela participação. Eu tô aqui no estúdio com o Rafael Fake e um bruxo teu aqui, o Bruno, o Fino. Conhece? Fino, boa tarde aí, galera. Não, o Fino é meu conhecido, o Fake, já ouvi falar, o Fake, agora conheci ele ao vivo e tava escutando pra ver se não tava contando nenhuma mentira aí, mas tá tudo certo, tudo é verídico, a história deles aí. A escola é a mesma, gaúcho, A escola é a mesma, é. A escola Gaúcho, tudo gaúcho aí. Pablo, tu tiveste uma passagem, né, pela Espanha. Queria que tu contasse rapidamente para nós aí essa idolatria por grandes celebridades, personalidades, né, atletas, com a tua pessoa lá. Lá o Bruno chegasse a me falar aqui, tu não consegue sair na rua lá, né? Não, bom, o pádel lá é muito mais conhecido, né? Você joga muito mais tempo que no Brasil. E a diferença do esporte olímpico ou até mesmo do futebol. Então lá o pádel está muito inserido e existe muita mistura do pádel com jogadores de futebol, tenistas. Então é um jogo muito mais conhecido porque atrai um pessoal um pouco mais pro esporte, né? Sim. Chegasse a jogar com o Piquet lá, né? Entre outros nomes, né? Do Barcelona. Uma vez a gente fez isso, a gente fez uma vez era um desafio, acho que era um tie-break de pádel, o meu parceiro contra o Piquet e o Puyol, e logo um tie-break como se fosse fute-pádel, né, cara? E aí nós quase ganhamos dois. Mas sim, o pádel, como eu te disse antes, tá super introduzido em vários outros esportes e os outros esportistas são super solidários porque eles gostam de jogar, então eles tratam de dar maior visibilidade porque é o esporte que muito ex-jogador de futebol pratica, né? Claro. E o apelido Canhão de Porto Alegre, como é que surgiu isso? Tu ganhou aqui ou tu ganhou depois que tu foi lá para a Espanha? Não, esse apelido eu ganhei lá, foi um narrador novo que entrou no nosso circuito e ele como que colocava alguns apelidos de alguns jogadores, né? Então tinha o Mago de São Luís, que era um outro jogador, o Lobo, e o meu ficou o Canhão de Porto Alegre. Acho que usava uma raquete que fazia um pouco mais de barulho, de repente quando o cara acelerava um golpe, fazia um barulho um pouco mais forte, ele ficou o Canhão, e aí ele Canhão de Porto Alegre. Então foi legal essa história porque já fazia muito tempo que eu morava fora, eu morei 19 anos lá, e foi uma maneira meio de me conectar de novo com o pessoal do Brasil. Foi uma época que o pádel começou a ser mais visto na internet, na televisão aqui no nosso país. Então foi uma maneira legal de me reconectar com o Brasil e com a minha cidade de Porto Alegre. Perfeito. O Rafael estava me falando que tu é o maior canhoto, né? O melhor canhoto. O melhor canhoto. Isso tem diferença para o adversário, o atleta ser destro ou ser canhoto? É uma vantagem, vamos dizer assim? Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, o canhoto ele facilita muito que é o jogo ofensivo, né? Porque tem muito bola aérea que ele pode intervir no meio que um destro não poderia, e dificulta muito o que é a parte defensiva. É muito mais fácil defender jogando na direita sendo destro do que sendo canhoto, mas ganha muito na parte ofensiva. Aí depende muito das características, mas eu acho que por não ter muito canhoto também, geralmente o número de canhotos é menor, dificulta um pouco mais para o adversário, porque ele não está acostumado a jogar com uma pessoa canhota sempre. Sim. Né? Ele espera a bola num tipo de golpe, e o canhoto tem um outro efeito. Tem outro efeito, né? São mais de 50 títulos no WPT, né? Tem algum especial aí que tu carrega no teu coração, Pablo? Na verdade, eu acho que o primeiro geralmente é o mais difícil, né? Porque se tu olhar na história dos jogadores, não são muitos jogadores que ganharam muitos torneios. Então o primeiro é realmente onde tu te dá conta que tu diz, de repente pode ser que eu escale para o pelotão esse dos que são que podem ganhar algum torneio. Então o primeiro torneio eu acredito que não só para mim, mas para muitos, geralmente é o mais especial porque é onde tu te dá conta que de repente tu pode optar para ganhar torneio, porque se tu vai ver um torneio, jogadores que têm chance realmente de ganhar um torneio não são muitos, e quando tu ganha algum, é como que tu passa para aquela lista das opções a ganhar o torneio. Sim, tu começa a ser visto, né? Começa a ser visto, subir A gente brinca, né? Sim. Com o Pablito, o obrigado aos 50 domingos, né, Pablito? Que pra gente era que nem o Senna, né? Que começava durante a semana e a final era sempre domingo de manhã.
Então, para nós, padelistas, a gente tinha, tipo, durante 50 domingos, nós tínhamos alguém para torcer ali. Sim, ligava, grupo ali, WhatsApp, vai começar o jogo do Pablito. Às vezes era bem cedo, às vezes era de... Mas a gente, torcida fiel, né, há anos pelo Pablito aí. Às vezes dava boa e às vezes não dava boa, né? Mas os guris estavam sempre ali, como a gente diz, no pé do canhão, para sofrer e para se alegrar. Às vezes, quando dava certo, se alegrava um pouco mais. Para corneteada. E a Europa, ela tem uma estrutura... A Europa, ela tem uma estrutura melhor que o Brasil, né? De pádel, né? Sem dúvida. O que tu acha aí no teu conceito, o que está faltando? Eu até conversei aqui com os meninos agora, a gente poderia definir que o pádel é um esporte muito praticado, mas pouco divulgado. Eu não sei se tu concorda com isso aí, o que tu acha que nós estamos devendo aqui no Brasil ainda para poder alavancar para um próximo... Nós estamos aqui em nono, né? O último Mundial, pelo menos, nós ficamos em nono, oitavo, nono, né? Depois, Pablo, tu te aposentaste já? Tu estás como treinador da seleção brasileira, é isso? Eu deixei de jogar no final de 2023 ali, finalzinho, em setembro, outubro. E agora, depois, ano passado, eu fui pro treinador da seleção brasileira, que o treinador meio que não quis seguir, e eu entrei no lugar dele, meio às pressas. Cara, eu acho que realmente as estruturas na Europa são muito boas. O Brasil tem todas as estruturas muito boas como na Europa? Não. Mas tem lugares que realmente são bons para jogar e tem uma estrutura... Acho que realmente falta para o pádel brasileiro seria um projeto esportivo, porque eu acredito muito na organização, né? Tu tem que mais ou menos pensar para onde tu quer ir, e a partir dali tu começar a organizar como tu vai chegar lá. E acho que isso aí faltou muito para o Brasil. Um projeto esportivo isso seria mais uma coisa da confederação, né? Acho que a Confederação Brasileira realmente abandonou o que foi a parte esportiva durante muito tempo, ficou muito a Deus dará. E isso se nota, se tu abandona a parte esportiva, obviamente que isso vai interferir nos resultados esportivos, né? Então a gente se nota muito nos mundiais, que é onde realmente se mede onde está cada país situado, o seu nível. E acredito que deveríamos ter um bom projeto esportivo, ir atrás para viabilizar e aí esperar, porque a lei da semeia e planta, né? Semeia e planta, e aí vai tentando colher, mas se tu planta pouquinho, não tem como tu colher muito, né? Sim, a expectativa, nós conversávamos aqui, o Rafael e o Bruno, né? O Fino e o Fake, que o pádel possa se tornar um esporte olímpico já para 2032, lá em Brisbane, na Austrália, né? Tu está acompanhando isso? Que pé que tu acha que isso aí falta? Tem que haver participações por vários países, né? Uma quantidade X de países, confederação. Tem uma parte política fora disso aí que influencia muito nisso, né, Paulo? Como tudo tem a parte, isso que tu falou é verdade. Tem a parte política, ela tem muito peso no esporte, né? A política e o esporte está muito, muito vinculado. E eu não sou tão otimista nisso daí do pádel olímpico ainda, porque se tu for analisar friamente, não são muitas nacionalidades, muitos países que têm bons jogadores de pádel. Hoje em dia tu tem Espanha, Argentina, Brasil tem 2 jogadores que estão jogando no circuito mundial, alguns que outros portugueses, italianos, argentinos que têm nacionalidade italiana que jogam os circuitos também. Então eu acho que acredito que o primeiro passo seria reunir mais nacionalidades de bons jogadores para logo dar o passo olímpico. Não adianta tu armar uma Olimpíada e tu não ter o material humano, né? Porque imagina, sim, quem vai jogar pelo Japão são jogadores amadores, entendeu? Geralmente na Olimpíada se enfrentam jogadores profissionais contra profissionais, ok? Mas não tem tanto, o leque de jogadores profissionais hoje em dia não é tão grande a ponto de poder organizar uma Olimpíada e que fosse atrativo para o público e mesmo para a competição. Então, por isso, me baseando nisso, é o que eu acho que falta bastante ainda. Agora, como treinador da seleção, tu tem essa visão, inclusive, da captação dos novos jogadores, né? Tu deve estar tendo dificuldades nisso justamente porque não tem essa inserção. Eu diria até que nos clubes, grades curriculares, o pádel podia ser inserido nesse contexto aí, né? Para ser formador de atleta, né? Cara, existe uma mística assim no Brasil que os caras dizem, os argentinos lá tem quadra municipal e por isso que eles jogam pádel. Na Argentina, em muito poucas cidades existem quadras municipais e a federação deles tampouco ajuda os jogadores. Eles buscam a vida, eles vão treinar entre eles viajam para jogar competições, eles treinam, eles se esforçam. A nossa cultura é muito de esperar, né? Que o outro comece a fazer para tu começar. Na minha época, a federação praticamente não ajudava. A gente treinava muito por nossa conta, mas
se buscava a vida, né? Se Sim. se interessava, buscava. E hoje em dia ficou meio aquela cultura, não, que a federação não me ajuda, então eu não vou. Eu acho que primeiro quem quer faz. Na minha época não era tão, era muito mais difícil que agora, porque eu nem sabia como se jogava lá fora. Hoje em dia tu pode abrir o celular e tu vê como é que os melhores jogadores Sim. do mundo jogam. Na minha época eu não tinha esse acesso, era mais por revista e tal. Sim, imagina. a informação era Então, mais acho que demorada. agora- Né? Muito mais. Então, eu acho que falta muito essa vontade mesmo dos jogadores brasileiros, eles correrem atrás e quem quer corre atrás, né? Então, Sim. existe um pouco essa acomodação de dizer, como não me ajudam, eu também não corro muito atrás e eu fico usando aquela desculpa para não, porque eu não estou avançando, mas também eu não tenho ajuda. Acho que as duas partes têm que fazer, quem quiser faz, mas isso se nota muito na falta de jogadores que a gente tem, porque Sim. uma parte não ajuda e outra parte não corre atrás. Então, realmente fica bem Imaginei. difícil. Bom, Pablo, eu quero te agradecer a tua participação aqui, mas antes de finalizar, e eu voltar para o estúdio com os meninos aqui, tu saiu de Porto Alegre para a Espanha com que idade? E foi justamente para jogar pádel ou tu foi fazer algum outro tipo de atividade e acabou encontrando pádel por lá também? Bom, eu já jogava aqui no Brasil, Sim. eu jogava categoria profissional, e aí com 18 anos eu fui morar na Espanha, 2005 era isso, que é onde era o circuito profissional que jogava lá. Então eu digo, vou provar, ver como é que eu me saio jogando com os melhores jogadores do mundo, né? Vou ver, vou investir 2 anos para ver se eu realmente tenho chance de competir mão a mão com os melhores. Então fui em 2005 e fiquei até 2023 jogando no circuito, e agora parei e estou de volta no Brasil. Tá certo, querido. Muito obrigado pela tua participação. Quando tu estiveres aqui em solo gaúcho, as portas do programa aqui estão abertas para ti, tá certo? Valeu, obrigado pela atenção, parabéns pelo programa e bom ver aí o Fino e ter conhecido o Fake. Um abraço para vocês. E ele Abraço, joga tudo abraço. isso aí mesmo que ele fala ou ele tá me mentindo aqui? Ele é guerreiro. O Fino, o Fake eu não vi jogar, mas o Fino é o jogador aquele que eu gosto, aguerrido. Quando a característica do cara é raça, aí tu vê que... Uma característica é raça, a qualidade fica em segundo plano. Mas é isso, é verdade. O professor que confirma. quis dizer isso. Abraço, certo. Pablito. Pablo, obrigado, um abraço. Mas Tchau. é bem isso, né? Não tem bola morta. Tu quebrou, Já inclusive- quebrei a costela, tu quebrava uma operei o costela. joelho, já... Eu tava no jogo da costela. Ah, foi com ele? Era com ele. Eu ganhei um desse aqui de vice-campeão com ele no É. jogo da costela. Vocês estavam em dupla jogando em dupla? Dupla. Mas como é que se quebra uma costela jogando pádel? Me explica. aí. Boa pergunta. O rapaz, eles mexeu, a bola pica, bate na parede e volta. Pode pegar na volta. Sim. Só que tu não pode encostar na rede, né? Ele não pode encostar. Sim. Só que eu não vi a rede. Eu fui pra tentar pegar, e aí quando eu vi, eu fui correndo, digamos assim, pensa Sim. que aqui é a rede, meu corpo fez, pum. Aí essa parte aqui pegou bem na parte superior, em cima da rede. Aí eu virei a rede aqui, eu fiquei dentro dela. E jogamos a final depois. Jogamos Isso a foi na final. cena. Tu não parou? Tu quebrou a Na- costela no calor do... Na hora, por causa a gente já tava Sim. tomando remédio, que a gente não parei. Jogamos uma final, perdemos. Dizem que... Né, Nos garfiaram. Que nos garfiaram. Mas não é assunto pra TV. Não é assunto pra TV. Depois vai dar processo, hein? Rapidamente, já temos um minutinho para acabar o programa aqui. A regra do pádel, basicamente, assim, com diferença do tênis. A gente A tem... contagem é a mesma do tênis. Isso, são os mesmos sets. Mesmo sets, só que agora mudou dos últimos tempos, que a vantagem é 40 iguais, quem fizer o ponto ganha o ponto, não Sim. fica na vantagem. Porque começou a transmissão Sim. ao vivo e daí começou a ficar os jogos muito longos, né? E as regras é a mesma, vai ter que picar no chão, bater na parede, voltou, segue o jogo. Pois é, quando é que é feito o ponto? Porque eu vi os vídeos Quando de quica pádel, 2 vezes no chão ou quando quando quica- o adversário erra e coloca direto pra fora. Ou se tu bate na bola e direto na parede ou na grade. Pra fora. Porque Também não pode. essa gaiola, não sei se é assim o nome. Uma que grade. uma grade, que grade, vocês né? ficam lá dentro jogando. Eu vi que ela tem uma porta e às vezes a bola sai pela porta e tem uns Algumas atletas quadras que tem vão a- lá e buscam a buscam bola lá fora. e segue o jogo e Isso. bate e sobe. Quando é que tem, é um Picar duas processo vezes. físico aí muito grande, né? Ah, intenso. Dizem que queima 550 calorias por hora o pádel. 540. 550 calorias por hora. hora. Dizem, né? Na internet a gente consulta. E quanto tempo leva um jogo de pádel? Em torno de 1 hora e 20, mas normalmente quando a gente joga durante a semana são 2 horas marcadas, agendadas num clube. Sim. A gente joga entre 4 e 6 atletas. Essas 2 horas, a gente joga até 6, vai mudando as duplas. E tem o rally também, né? Velocidade da bola, a gente já falou, o rally.
O rally vai para si, que é a parte onde fica bonito. Gente, nós temos que encerrar o programa. Quero agradecer a presença de vocês, já agradecer a presença do Pablo Lima lá. Muito obrigado. A gente que agradece. Vocês de casa aí, nos acompanhem. A próxima semana tem mais Esportes Mais. Um abraço.